Pessoal, hoje eu gostaria de falar de um conhecimento, né? Falar de conhecimento. Vamos falar do conhecimento bíblico, né? Primeiro começando, fazer uma tradução aqui, o que significa Bíblia? A Bíblia significa uma coleção de livros sagrados. Então, qualquer conhecimento, ele vem de livros, né? E hoje nós vamos falar desse livro que é a Bíblia. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre Eclesiastes. Eclesiastes 2, do 12 ao 14. Que é a sabedoria e a insensatez. Vou explicar um pouquinho. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser refletir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim que a luz é melhor que as trevas. O homem sábio tem olhos para enxergar, mas o homem tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Então aqui a gente começa a refletir que o ser humano, todo ser humano tem um destino na Terra, uma criação, foi criado, eu acredito, né, eu tenho fé e acredito em Deus, então partindo desse princípio de acreditar em Deus, eu acredito na Bíblia e acredito que o conhecimento, a gente tem que buscar o conhecimento, tanto o conhecimento, aqui eu falo do conhecimento da Bíblia, mas qualquer profissão que você quiser, qualquer conhecimento que você quer ter, você tem que buscar nos livros, né? Hoje falando do livro da Bíblia, e partindo desse princípio da sabedoria e da insensatez. Primeiro, sabedoria é uma pessoa sábia, né? É uma pessoa que tem conhecimento. Insensatez é o oposto. É uma pessoa que não tem o conhecimento, né? Então, a sabedoria é você conhecer um assunto, colocar ele em prática. Como para mim colocar ele em prática, eu tenho que ter o conhecimento. Depois, a experiência. A experiência é a forma de eu colocar ele em prática, né? Quando eu coloco um conhecimento em prática, eu estou colocando um conhecimento em prática. A experiência é um conhecimento. Então, aqui está escrito com conhecimento de quem escreveu o Eclesiástico foi Salomão, né? A gente sabe que Salomão está escrito a sabedoria, né? Ele define muito bem a sabedoria. E aí nós pegamos isso aqui na nossa vida, né? Como que eu defino sabedoria e insensatez na nossa vida? Nós, seres humanos, temos que buscar conhecimento. Por exemplo, eu anos atrás, eu quis ser uma professora. Para mim ser uma professora, ter um diploma hoje de professora, eu tive que estudar, buscar nos livros um conhecimento, para depois colocar em prática, ir para uma escola e colocar em prática. Então, assim, a vida a gente pega, lê o livro, aprende, pega aquele conhecimento e põe em prática. Quando você põe em prática, é a experiência, né? Mas cada ser humano tem uma experiência, porque cada ser humano tem uma história. E tem esse conhecimento de vida, né? Cada um tem um conhecimento. Agora, esse conhecimento que está sendo escrito aqui é o conhecimento de vida de Salomão, né? Então, assim, cada um de nós já nascemos, já temos uma história, então temos um conhecimento. Partindo desse conhecimento, que é o conhecimento de Salomão, que está escrito na Bíblia, a sabedoria é pessoas que buscam o conhecimento, põem em prática e têm o controle para fazer isso. Que a sabedoria é você entender o que você tem que fazer, né? Então, quando você age, a forma de você agir, quando você busca um conhecimento, por exemplo, eu vou falar dentro da minha área, que é ser professora, você aprende um conteúdo, você tem que pôr ele em prática, você tem que passar aquele conhecimento, arrumar estratégia para ensinar as crianças, ou desenvolver o aprendizado das crianças. Um professor, ele é mediador do conhecimento, né? Então, eu tenho que ter o quê? Sabedoria para fazer isso, eu tenho que ter o entendimento do que eu estou fazendo. Qual é a minha intenção de fazer aquilo? É incentivar as crianças a aprender um conteúdo, né? Eu tenho que ser humilde para fazer aquilo. Eu tenho que ter um autocontrole das minhas emoções. Porque se eu não estiver emocionalmente preparada para fazer aquilo, eu não vou conseguir fazer. Então, esse é o autocontrole que a gente tem que fazer da nossa vida, né? A sabedoria é você ter esse autocontrole, né? E aqui eu começo a refletir. Será que nós estamos tendo um autocontrole para fazer o que nós temos que fazer? Para passar o conhecimento, para viver a experiência, para viver no mundo hoje? Porque às vezes nós estamos vivendo no automático, né? Ou na vida profissional, na vida sentimental, e a gente não está observando o nosso eu, né? Porque acreditar em Deus, eu falo mais uma vez, que acreditar em Deus é cuidar de você, né? Porque se você não estiver bem com você,
você não pode ajudar os outros. Então, primeiro você tem que se conhecer na vida pessoal, na vida profissional, se você está bem, se você tem algo a ensinar o outro, se você não tem, buscar modelar alguém que tem para você aprender, né? E a vida é assim, mas todo mundo tem algo a ensinar. Às vezes a experiência do que ele fala do insensato aqui é uma experiência que às vezes não é positiva, né? Como muitas pessoas que vêm de uma família, às vezes o pai não cuidou, o pai abandonou, então essa pessoa vem com conhecimento diferente do meu, por exemplo, né? E aí fica mais difícil para a pessoa se expressar, mas a pessoa também tem um conhecimento. Então o conhecimento ele é amplo. O conhecimento é um assunto amplo, né? E que a gente tem que entender hoje. Eu entendo que o primeiro conhecimento que a gente tem que buscar é o conhecimento de quem nos criou, saber quem sou eu, da onde eu vim, o que que eu vou fazer, para onde eu vou e o que eu quero conhecer cada vez mais, né? Eu quero estar melhor cada vez mais, né? Por exemplo, cuidando do corpo, cuidando da mente, cuidando da minha família, crescendo financeiramente, também é um conhecimento. Olha como o conhecimento é amplo. Então, nós temos que estar bem para fazer tudo isso, né? E esse conhecimento de Salomão, de buscar sabedoria, a sabedoria e a insensatez, como que uma pessoa consegue ser gestor do seu próprio conhecimento, gestor do meu eu, se eu não estiver bem? Se eu não tiver o equilíbrio? Se eu não tiver o autocontrole? Né? Então, quando nós vai para a pessoa insensata, que Salomão ele conseguiu discernir entre ser uma pessoa com sabedoria e uma pessoa insensata, que não sabe o que está fazendo, né? Não sabe vencer os seus medos, não sabe vencer os seus próprios sentimentos, né? As nossas emoções, que é tão difícil de controlar nossas emoções hoje em dia, independente de você ser um profissional de sucesso, uma dona de casa, né? Uma filha ou um filho que os pais não reconheceram como pai, tudo é um tipo de sentimento. E a gente tem que saber resolver isso, né? Então, assim, é um pouquinho do que eu entendo da sabedoria, né? Nós temos que cuidar de nós, primeiro cuidar do nosso eu, nós estar bem mentalmente, estar bem com o nosso corpo, cuidar da família, né? Mas primeiro saber quem sou eu, né? E eu espero aqui ter contribuído um pouquinho com você sobre a sabedoria e a insensatez. E desejar a você aí um ótimo dia, desejar que você busque cada vez mais conhecimento, né? Tem a parte da insensatez, que eu vou explicar um pouquinho, que é ser uma pessoa insensata, é uma pessoa impulsiva, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não tem empatia com o outro, né? E muitas vezes, para nós hoje em dia, exercer nossas profissões, ou viver no mundo, sair na rua, a gente já tem que ser sábia, né? Porque às vezes, ao sair na rua, você já dá um bom dia para alguém, a pessoa já não te responde, né? Às vezes a pessoa não está no melhor dia e não tem problema nenhum. É só a gente entender que às vezes a pessoa não está bem para responder, a pessoa não entendeu, ou às vezes não ouviu porque estava pensando em outra coisa, e tá tudo certo. Mas é importante você saber que você não vai deixar de viver o seu eu, de ser a pessoa que você é. Você não vai parar de dar bom dia para ele só porque ele não deu bom dia para você. Não é verdade? Então, assim, quando nós entendemos isso, que eu ser quem eu sou não depende do que o outro é. Depende do que eu acredito, né? Assim como nós pegamos um conhecimento de mundo, um médico, por exemplo, ele vai trabalhar dentro do conhecimento que ele tem. Ele não vai trabalhar pelo conhecimento do outro amigo dele. Assim é nós também, né? Nós vamos falar conforme as nossas experiências. Então, cada ser humano tem essa mesma experiência que diz aqui em Salomão, da sabedoria e da insensatez. Nós temos que saber quem é nós para a gente se identificar. O que eu quero ser? Uma pessoa sábia ou uma pessoa insensata, né? Então, assim, eu quero ser uma pessoa sábia. Claro que eu falando eu quero ser uma pessoa sábia não é porque eu sou melhor do que você que está me ouvindo, não. Muito pelo contrário, eu tenho que ter a humildade de entender que eu sou igual a você. Só que as nossas escolhas definem quem somos nós, né? Então, assim, eu defino uma pessoa que quero ser sábia, buscar mais conhecimento para que eu tenha uma melhor escolha da minha vida. Escolher do meu eu, né? De cuidar de mim. Então, quando nós aprendemos essa diferença, fica mais claro a vida, né? A vida fica mais leve, nós conseguimos cuidar mais de nós, buscar mais conhecimento, o conhecimento é tão essencial, né?
O conhecimento é a porta da vida, né? Então, esse conhecimento de Salomão é maravilhoso. Eu acredito que é um conhecimento assim. Se eu tiver que dar um conselho para alguém, busque a sabedoria. Quando você tem a sabedoria, tudo será acrescentado. E a sabedoria, esse tipo de sabedoria que Salomão fala, é a sabedoria de Deus, né? É buscar essa sensibilidade, ser amigo de Deus, ser aquele amigo íntimo, né? É aquele amigo que fecha a porta do seu quarto, que conversa com Deus, e consegue ouvir a resposta de Deus. Porque hoje em dia, eu aprendo muita coisa. Uma das coisas que eu aprendo é que eu falava muito com Deus, mas eu não conseguia entender o que Deus estava falando comigo. E a partir do momento que eu comecei a entender como Deus fala e que Ele estava falando comigo, aí você vem a um outro conhecimento, né? E através desse conhecimento você pode buscar vários outros, né? E entender o você, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido um pouquinho, tenha contribuído aí com o seu aprendizado e te desejo um ótimo dia.